Olá, vamos louvar ao Senhor. Convidamos você para isso, né? Deixe todas as coisas e agora é o tempo de buscarmos ao Senhor. Venha estar conosco e sempre lembramos, você já deu o seu like? Sim, curte o canal Quadrangular Penha, né? Ao entrar, tem aquela mãozinha, clica, curte. Like, né? Significa gostar. Então, você está gostando? Curte para que o nosso canal se fortaleça, continuarmos levando a preciosa mensagem do Evangelho de Cristo. Então, entra, curte e também vamos aproveitar esse momento para convidar. Enviando esse link que você recebeu, compartilhe o link com aqueles que você deseja que estejam conosco. Vizinhos, familiares, amigos. Diga, olha, o culto está começando. Vamos juntos agora buscar ao Senhor. Diga para eles também darem o like, né? Estarmos juntos é muito bom. E sabemos que é a distância, mas o Espírito Santo nos une nesse momento. Queremos dizer com muita alegria olá para todos que estão sempre conosco, o irmão José Cristiano, a Maria Totti, a Marci, a Francisca Cantoia, a Aurea Neves Góes, Edson Bosniak e a Marisa Ávila, né? Jesus Cristo, sempre o nosso Senhor. Como é bom receber cada um de vocês. Damos sempre boas-vindas a Miriam e a Márcia Abreu, também a Fátima Patrício, a Lindaura, a irmã Iraci, o irmão Erenaldo, a Maria das Graças Totti e também a Terezinha Nunes com a irmã Hermínia e a Holandina, o irmão Rafael, Ruth Vendramini, Paulo Oliveira. Todos vocês são muito bem-vindos aqui. A Riselda, a Lisle, também a Rosilene. Olha, irmãos, como é bom. Olá para Gigi, com seus pais Giane e Vanderlei. Também a Karine Borges, Rogério Dantas, ao pastor Cristiano, Sandra, ao irmão Eli. Todos vocês são muito bem-vindos, viu? Que bom, né? Deixar todas as coisas e cultuar ao Senhor. Queremos desejar que a paz seja contigo. Que esta paz te alcance no seu lar ou no trabalho, aonde você estiver. Esta paz agora vai invadir o teu coração. Nós vamos orar para entregar este culto ao Senhor. Se você puder fechar os olhos, senão vamos colocar o nosso pensamento diante do Senhor que ouve a nossa oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada. Te agradecemos porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O controle está nas tuas mãos e o Senhor olha por cada um de nós. O Senhor visita cada coração. O Senhor conhece aquilo que vai na nossa mente, né, na nossa alma. E nós agora, em uma só voz, queremos te agradecer porque o Senhor nos ama tanto que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Por isso estamos aqui para celebrar, bendizer, buscar ao Senhor, que nos visita, que responde, que atende a nossa oração. Este culto, Senhor, nós consagramos a Ti. É para o Senhor. Fala conosco, Senhor. Recebe aquilo que vamos ofertar ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Nós Te amamos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém? Diga amém, né? Amém significa assim seja, nós concordamos. E Ele responde, Ele ouve. Louvado seja o Senhor. Então vamos cantar louvor ao Senhor? O salmista diz, né? Cantai louvores ao Senhor em todo o tempo. Então agora nós vamos fazer isso, louvá-lo.
Aleluia! Como é bom louvar ao Senhor. E amanhã nós temos 2 cultos presenciais aqui na nossa igreja e convidamos você. Às 15 horas é a tarde da bênção. É um tempo precioso, viu? Venha estar conosco participando deste culto. 15 horas, tarde da bênção. E às 20 horas é um culto de propósito. Estamos aí com uma série, de quem é o nosso Senhor na Igreja do Evangelho Quadrangular, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então venha participar, tá? Amanhã 2 cultos presenciais é muito bom. Sábado nós temos devocional de jovens. Então convidamos você que tem de 18 anos para cima, é jovem, a participar, tá? Às 19 horas. Convide pessoas da sua família, da vizinhança, do seu trabalho, da escola e venha participar. Os líderes de jovens convidam você. Domingo, às 9 horas da manhã, nós começamos a semana em oração. É um culto presencial. Culto de oração, 9 horas da manhã. Os obreiros Giane e Vanderlei lideram e convidam você, venha participar, é bênção. E às 17 horas nós temos também devocional de adolescentes. Então você que tem de 13 a 17 anos, venha participar às 17 horas aos domingos, é uma bênção. A Lisle convida você, o grupo tá aí, bênção para a glória de Deus. E esse domingo, algo muito especial vai acontecer em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular. Que coisa boa, né? Que a nossa igreja unida está proporcionando. Este domingo nós vamos ter a ceia do fortalecimento. Olha que coisa maravilhosa! Em todo o Brasil, domingo, dia 24, às 18 horas, no culto da família, nós vamos ter esta ceia do fortalecimento, aonde nós vamos estar participando do pão e água, para que haja um renovo, um fortalecimento. Está baseado em Êxodo 23, 25, onde o povo estava lá no deserto e o pão e a água para fortalecer, e o Senhor tirará do meio deles as enfermidades. E isso que vai acontecer. Domingo nós vamos receber esse renovo. Existem tantas pessoas que estão aí doentes por causa de emoção, por causa de coisas que estão guardando. E esse domingo, a ceia do fortalecimento, vamos receber o fortalecimento do poder do Espírito Santo para tirar do nosso meio as enfermidades. Então convide pessoas, venha participar, porque o que vem do Senhor para nós é força, é vida, é ânimo, é milagre. São milagres que vão acontecer. Então domingo às 18 horas no culto da família vai haver essa ceia do fortalecimento, uma grande bênção em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular no Brasil. O Senhor vai abrir os céus e vai derramar poder. Nós já estamos em oração, fique em oração, convide pessoas e venha participar para a glória do Senhor, tá? Às 20 horas tem live que chega até você. Depois, quarta-feira às 20 horas, como nós estamos aqui, são as lives. A nossa igreja está ativa. Terça-feira, devocional de mulheres, e nós convidamos você. Os homens também estão tendo devocional às terças-feiras. Participe do que a Igreja do Evangelho Quadrangular proporciona, Nós estamos aqui com as portas abertas no nosso templo para a glória de Deus, para continuar levando esta mensagem viva do nosso Senhor Jesus. Aleluia! E falando nisso, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Estamos numa série muito especial, meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Como é bom, o nome do livro já fala tudo para nós. Atos são que atitudes, aquilo que é necessário ser feito. Nós não somos pessoas chamadas pelo Senhor Jesus, convocadas por Ele. O Senhor nos chamou para essa salvação maravilhosa e não é para ficarmos parados. Estamos no lema da nossa igreja: avante e sem parar, que é para a gente continuar indo à frente, avante, sem parar de levar a mensagem
mensagem que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus voltará. Glória ao nome do Senhor. Então vamos estar aí em atitudes. E hoje nós vamos meditar no capítulo 9 desse livro, que é tão conhecido, uma marca muito forte que aconteceu, né? Em Atos capítulo 9, olha o que diz a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Aleluia, queridos. Nós vamos parar por aqui, depois a gente continua. Mas olha, o nosso Deus, nós estamos aqui cultuando a um Deus que é todo-poderoso, ao nosso Deus Criador, o Deus que tem o poder sobre todas as coisas, o universo, né? Toda a plenitude está nas mãos dele. Mas o nosso Deus é alguém que nos ama muito.
O amor de Deus, ele nos constrange, irmãos. Sabe, você está aqui, né? Participando deste culto, estamos participando, e é importante saber que Deus não esqueceu de nós. Deus não se esquece de cada um de nós. Ele olha por nós, Ele nos visita, Ele conhece a tua vida, como diz o salmista, né? Ele esquadrinha o meu deitar, o meu levantar, o nosso caminhar. O Senhor está sempre conosco. Isso é maravilhoso e nós não podemos esquecer disso. Não se esqueça que o Senhor está olhando por você, para você. Ele tem prazer em que nós venhamos estar com Ele. E aqui nós lemos, né, nesse capítulo de Atos dos Apóstolos, algo tão forte, que nós já vimos, né, em outros primeiros capítulos, que Saulo era alguém que tinha um propósito: perseguir os cristãos. Ele conhecia a lei, ele vivia pela lei e ele confiava em Deus, acreditava em Deus, mas ele não aceitava a mensagem de Cristo. Ele então queria perseguir os cristãos, matar os cristãos. Esse era o objetivo de vida dele. Temia a Deus, mas não aceitava o evangelho de Cristo. Então ele foi e pediu cartas, né, aos majestades, para quê? Para perseguir os cristãos, para prender. Ele ia no caminho para Damasco e ele falou: olha, se eu encontrar, seja cristão aí, mulher ou homem, eu vou levá-los presos para Jerusalém, porque ele queria que lá eles fossem julgados e que falassem, né, aquilo que já falaram para os outros. Pare de pregar este evangelho. Era esse o propósito, que eles parassem de anunciar aquilo que Cristo realizou. E deram as cartas para ele, e lá ia ele na estrada para Damasco. Que coisa, né? O Senhor é tão poderoso e os planos de Deus nós não entendemos. E no meio do caminho veio para ele uma voz muito forte, falando: Saulo, Saulo, né? E dizem, né? Muitos falam que ele caiu do cavalo, mas ele se ajoelhou ali. Era um clarão tão forte, uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Então, veja, ele ficou ali naquele momento, né? Aí, então, era um clarão tão forte e ele veio aquela voz: por que me persegues? Duro é você ficar me perseguindo, é recalcitrar contra os aguilhões. E aí, de repente, né, aqueles que estavam com ele ouviram a voz, mas não enxergaram. Saulo viu ao Senhor Jesus. E aquele clarão, aquela visão que ele teve, quando ele levantou, ele estava cego dos olhos. Ele não enxergava. E aí então conduziram ele até Damasco. Ele não enxergava. E levaram ele lá numa casa e ele ficou 3 dias sem enxergar. É difícil, né? Nós que temos a graça de enxergar. É tão bom quando você enxerga, você consegue fazer as coisas, né? Hoje em dia eu já não estou enxergando tanto, tem hora para ler precisa do óculos, e a gente agradece a Deus pelo óculos, né? O óculos nos ajuda ali, traz aquela clareza para ler, mas é tão bom enxergar. E imagina, ele levantou ali aquele que perseguia, aquele que queria bater, que queria matar, agora ele foi o quê? Totalmente sem visão, levado a uma casa, colocaram ele lá. E ele não quis comer, não quis beber. Ele ficou ali fazendo uma coisa, ele estava orando. E passado esses 3 dias, então, o Espírito Santo aparece a Ananias e fala para Ananias: olha, vai até Damasco, numa casa lá, que Saulo está lá. E vai lá, para que ele possa agora receber do Espírito Santo. Ananias imediatamente, né, fez aquilo que eu e você faríamos. Mas, Senhor,
Eu tenho ouvido que este Saulo aí é aquele que persegue os cristãos, que tem até autoridade para isso. Como eu vou até lá? Ananias era alguém que cria no Senhor Jesus, que estava pronto a levar a mensagem do Senhor Jesus, e disse: se eu for lá, esse homem, Saulo, que agora o nome dele vai se tornar Paulo, né? Saulo vai me prender. E o Senhor disse: vai lá, porque eu vou mostrar para ele como que é difícil, né? Ele perseguiu os outros, agora ele vai ver o quanto custa servir a mim. E Ananias, né? Simplesmente, quando o Senhor chamou Ananias, você leu comigo, né? O Senhor disse: Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Sabe, irmãos, é importante que eu e você sejamos, né, aqueles que o Senhor tem chamado, aquele que o Senhor tem trazido. Se você já disse sim ao Senhor, se você crê no Senhor Jesus, no Evangelho, nas palavras que o Senhor tem, que são vida para nós, o Senhor quer nos chamar, o Senhor quer te chamar, o Senhor quer te usar. E quando Ele te chama, uma coisa Ele quer de você, que você diga: eis-me aqui. Como é bom, né? Poder dizer sim ao chamado do Senhor. Ananias meio que ficou com medo, mas ao Senhor, ao chamá-lo, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: vai lá, para que você ore por ele e ele receba do poder do Espírito Santo. E Ananias obedeceu, foi lá, orou, e aí caiu como que escamas dos olhos dele. Ele começou a enxergar. Que coisa boa! Ele estava lá orando e agora ele recebeu a graça do Senhor, começou a enxergar, e logo mais, o que ele passou agora a fazer? A pregar nas sinagogas a Cristo, que era o Filho de Deus. Então agora, né, ele que vai se tornar Paulo, ele teve um encontro com Jesus, a coisa mais gostosa da nossa vida. A nossa vida só tem sentido quando nós temos um encontro com Jesus. Quando nós conhecemos esse Jesus e experimentamos aquilo que ele conquistou na cruz, que ele conquistou uma vida nova para nós. E agora Paulo assim experimentou. Continua aí do versículo 21, olha o que acontece, coisas maravilhosas vão acontecendo quando nós nos entregamos ao Senhor. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso.
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Veja, né? Saulo então começou a pregar, mas aí o que eles todos temiam a ele? Os cristãos temiam, falavam, não, ele tem autoridade para nos levar preso, ele veio para prender, estavam todos temendo, e então eles fizeram um conselho ali, vamos matá-lo. Eles acharam a melhor coisa tirar a vida dele, porque ele é aquele que veio para... Eles achavam que Saulo estava fazendo isso só por aparência, mas não, ele tinha tido um encontro com Jesus real, e ele estava ali e tentaram, então fizeram aquele plano para matar. Mas sabe, irmãos, quando as pessoas fazem planos contra você e quando Deus tem um propósito na sua vida, nada daquilo que eles fizeram vai prosperar, porque o Senhor sempre tem o melhor. O plano de Deus é perfeito. Que coisa boa! Eles pegaram Saulo, colocaram dentro de um cesto, desceram lá no muro para que ninguém pegasse ele. Ele foi livre, né? Porque chegaram, né? Aquilo que eles intentaram assim matá-lo, mas foi ali o Senhor deu o livramento através dele ser colocado num cesto, ir pelo muro, e ele foi ao encontro dos cristãos e começou a pregar a palavra de Deus com eles, a levar, porque os discípulos falaram, não, ele teve um encontro com Jesus. O encontro que Saulo tinha tido com o Senhor Jesus era de conhecimento agora. Falavam, não precisamos temê-lo. Ele teve um encontro com Jesus. A melhor coisa da nossa vida, quando encontramos Jesus e temos uma experiência com Ele, Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa vida, nós começamos a ter um novo sentido de vida. A nossa vida, ela só tem sentido quando nós caminhamos de acordo com a vontade de Deus para nós. Nada deste mundo vai nos trazer paz, vai nos trazer o sentido real, mas a nossa vida, ela só tem sentido quando nós encontramos Jesus e começamos a viver pelos princípios que Jesus trouxe para nós, que Jesus anunciou as coisas do reino celestial. Estas coisas trazem para nós, né, um direcionamento, algo realmente um sentido real para viver. E então Saulo, né, com os discípulos, começou a ir pelas igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Eles iam lá pregando o evangelho com os discípulos, anunciando quem é Jesus. Jesus é amor. Jesus morreu na cruz por amor, e o plano de Jesus é que nós venhamos reconhecer quem Ele é, nós venhamos ter uma nova vida com Ele e começamos a caminhar através daquilo que Ele nos trouxe, os ensinamentos, as parábolas, tudo tem um sentido celestial, que é o que nós devemos viver. Estamos vivendo hoje em dia os últimos dias, né? A gente vai vendo aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24, todas as coisas que iam acontecer antes da vinda dele, estamos vivendo. Então é necessário que nós venhamos viver o quê? Daquilo que Jesus deixou, os ensinamentos do reino celestial, que agora Saulo começou a experimentar. E aí nós lemos aí o quê? Que o evangelho era pregado nas igrejas em Judéia, Galiléia, Samaria, e eles tinham paz e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Evangelho de Cristo tem que promover estas coisas em nós, na sua vida, no seu dia a dia. Viva, né, estas coisas que o Senhor quer que nós venhamos desfrutar, tá? É a
paz que vem do Senhor, sermos edificados, para que multiplique, né? Por isso nós falamos para você, ó, vai ter a ceia do fortalecimento, convide pessoas, tragam pessoas para quê? Para receber esta salvação, para receber a edificação que vem do Senhor, né? Andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Em cada momento da nossa vida, nós devemos temer ao Senhor. Devemos temer, e aí então o Senhor vai vir, né? O Espírito Santo vem com a consolação, vem com a força, vem com a graça, com a direção. Viva destas coisas que o Evangelho traz para nós. Desfrute dessa bênção, porque o Senhor tem algo muito, muito maior para aqueles que vivem da palavra dele. Amém? Por isso estamos aqui neste culto, né? Recebendo esta palavra. E eu convido você a fechar os teus olhos e agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. E tal qual o Senhor, ó Deus, olhou por Saulo, que perseguia os cristãos, mas o Senhor o chamou agora para ser aquele que pregava o seu evangelho. O Senhor o amou de uma maneira especial. O Senhor também nos ama. E obrigada porque quando começamos a viver daquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor nos dá esta graça de sermos edificados, e o Senhor nos dá a graça de receber de ti, Senhor, a paz e também a consolação do teu Espírito Santo, que venhamos experimentar disso, Senhor, da paz que só o Senhor dá, na companhia do teu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos avivando. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Então vamos agora, né, receber oração e as coisas que o Senhor tem preparado ainda neste culto. Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, se você estiver no metrô, no ônibus, se você estiver na bicicleta ou na moto, no carro, no avião, no submarino, se você estiver na estação espacial, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos juntos, reunidos na presença de Deus, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado pela sua companhia, é gostoso ter você conosco. Quero orar em favor de você, dos seus projetos e propósitos. Peço a você, vamos nos unir juntos agora, neste objetivo. Jesus foi quem disse: pedi e dar-se-vos-á. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e Pai, são tantas vidas que estão ligadas conosco neste momento. E os seus dias precisam do seu toque, do toque do sobrenatural. Por isso aqui em oração estamos pedindo. Porque são coisas que muitas vezes nós, como seres humanos, não conseguimos de nós mesmos. Mas Jesus ainda nos ensinou que ao Pai tudo é possível. E eu oro em favor de que estas vidas que estão sendo agora unidas comigo neste clamor possam sentir o toque do seu mover. Que a sua presença os invada de uma forma sobrenatural, com alegria, com graça, com força, movendo o seu poder para tirar o que é mal e fazer e trazer aquilo que é bom, em função de religar amigos, parentes, pais, filhos, avós, em função de trazer saúde no corpo, na alma, espíritos vivificados em Jesus. Eu oro para que a saúde que nos foi deixada como um presente por Jesus Cristo se manifeste agora nesses lares, nessas vidas que o seu nome são citados agora. Oro também em função de que hábitos ruins, como vícios e outras formas de repetições de coisas que não são boas, possam deixar estes corpos, essas mentes, que essas almas sejam livres deste peso, pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Haja libertação, haja cura, haja paz,
na vida, no lar, no trabalho daqueles que estão ligados conosco. Senhor, move o sobrenatural também para fazer obras de milagre. Maravilhas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. E vamos orar agora também em favor daquilo que você deseja oferecer a Deus com gratidão. Nesse momento, aquilo que você vai oferecer ou dar a Ele não é nada daquilo que você tem seu, mas é daquilo que Ele tem te dado. Por isso, a gratidão é algo que devemos sempre lembrar e ter no coração. Ser gratos a Deus pelo que temos. E se você quer oferecer algo que te agrada, algo que te importa, porque nós não somos obrigados a fazê-lo, mas a Bíblia nos orienta a fazê-lo como forma de gratidão, como forma de trazer a Ele algo que nos importa. Uma oferta é a palavra, ou o dízimo. O dízimo é daquilo que Ele tem te dado, um compromisso mensal. Senhor, a 10ª parte eu trago à sua presença como primícias, como gratidão. Desde sempre foi feito assim e Deus diz que multiplica a vida daqueles que assim o fazem. É uma promessa que ele deixou para os que assim procedem. Então, se você quer desfrutar desta promessa que Ele deixou, esse é o momento. Nós temos aí na tela as contas da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha. A do Itaú, a agência é 8848, é conta corrente 11.578. A do Santander está na tela também, é 1300 4329-3 é a conta e a agência é 2045. Você também pode fazê-lo através do Pix, que é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular, 62 955 505 044377. E eu quero agora orar com você para consagrarmos a Deus este momento de primícias, esse momento de amor, esse momento de gratidão. Senhor, nós consagramos a Ti aquilo que os Teus filhos trazem à Sua presença como gratidão, como alegria, como prazer pelo que tem dado, Senhor. São parceiros da expansão do Teu reino na terra, que entendem o Teu projeto. Por isso, consagramos a Ti para que as Tuas promessas se multipliquem e aconteçam na vida deles. E haja abundância e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Quero chamar agora o pastor Mateus para estar orando pelo Brasil. E já já eu volto. Olá, paz seja contigo, paz seja com a sua família e paz seja com todos os seus amigos e quem mais estiver assistindo essa live. Estou muito contente de ter a oportunidade, juntamente com você, orar pelo nosso país, o Brasil, essa terra tão abençoada por Deus, da qual nós temos o privilégio de habitar nela. Então eu peço para você agora, se una comigo, nesse momento de fé, onde nós vamos declarar bênçãos sobre o nosso território, sobre o nosso povo. Pai querido e amado, muito obrigado, Pai, porque Deus, o Senhor nos deu o privilégio de sermos brasileiros, Pai, o privilégio de habitarmos nessa terra. Eu te peço agora, Pai, uma oração de súplica, que o Senhor continue, Pai, prosperando a terra, prosperando o clima, abençoando a safra, a colheita, Pai, todos aqueles que plantam, tirando toda a catástrofe natural do nosso povo, como enchentes, tufões, terremotos, Pai. O Senhor sabe de todas essas coisas, Pai. De igual forma, Pai, também peço, Deus, pelas pessoas que estão sendo afetadas por explosões de gás na cidade de São Paulo, Pai. Nós aqui, enquanto moradores da cidade de São Paulo, convivemos com isso, Pai. Abençoe todas aquelas pessoas nessa semana que foram impactadas por isso, Deus. De igual forma a violência, Pai, que tem crescido muito no nosso país. Pai, eu declaro agora que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, Pai. Acampa teus anjos ao redor de todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai. Com a tua bênção, Pai. Com a sua misericórdia, livrando-nos do mal, Pai. Porque assim o Senhor disse, Pai, para que nós oremos, Pai, para que o mal seja afastado das nossas casas. De igual forma eu também peço, Pai, que o Senhor possa abençoar agora, Deus, não só os nossos pastores, Pai, nesse momento eclesiástico, mas também abençoar todos os nossos governantes, Pai.
começando ali no executivo, pelo presidente, descendo para o governador, prefeito, Pai. Oh Deus, nós cremos que quando o justo governa, o povo se alegra, Pai. Então eu te peço, Pai, dê sabedoria, Pai, que eles possam trabalhar em prol do povo. E Pai, nós estamos suplicando para que a sua palavra seja soberana e a sua vontade aconteça sobre tudo e todos, Pai. Oh, para que nosso povo seja abençoado. Abençoe, Pai, a nossa cidade, o nosso estado, Pai, o nosso país, Deus. Eu creio que dias melhores estão por vir, Pai, pois o Senhor ouve a nosso clamor, Pai. O Senhor ouve a nossa oração. E nós cremos num Deus que pode todas as coisas, Pai. Assim como está escrito no livro de Lucas, para Deus nada é impossível, Pai. E eu continuo orando, Pai. Derrama suas bênçãos. Derrama, Pai, sobre essa nação tão abençoada por Deus, Pai. E continua mantendo a esperança e a alegria do povo, Pai. Para que o povo esteja unido, não nesse fla-flu, né, nesse separatismo de ideias, mas que se unam para que haja só um povo, o povo brasileiro, Pai, que eu oro também que seja um povo rendido aos pés de Cristo. Já somos 30% já quase de evangélicos no Brasil. E, oh, Pai, que o Senhor possa nos abençoar e dar sabedoria para que consigamos conquistar 100% do povo, Pai, para a tua honra e glória. É a minha oração nessa noite e é o que eu já te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você, assim como eu, tenha declarado essas palavras com fé. Fé de que o Senhor pode fazer, né, o que nós vemos e também pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos. Agora eu vou chamar novamente o pastor Antônio Alfredo para que ele possa dar continuidade ao nosso culto. Até a próxima. Que Deus abençoe você e a sua família. Estamos de volta e desejo a você e aos seus que a palavra de Deus esteja viva nos seus corações e mente, para que em tudo que vocês fizerem, vocês possam prosperar e serem abundantes. Desejo que as bênçãos do Senhor e a prosperidade dele permaneçam no seu caminhar, no seu proceder, no seu dia a dia. Que a proteção dele seja sempre sobre vocês, sobre nós. É com alegria que me despeço de você, desse tempo de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. Lembrando que a Ele pertence a honra, a glória e o louvor. Tchau.